Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e também os demais irmãos, irmãs, amigos, amigas que nos assistem através deste vídeo e desse canal. É uma alegria chegar até você para compartilhar aquilo que cremos à luz da Bíblia, a palavra de Deus. Gostaria de pedir que você abra a sua Bíblia para acompanhar a leitura que nós vamos fazer. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, aqui da Primeira Igreja Batista em Penápolis, e desejo ler com você Atos capítulo 9, o verso 11, apenas o verso 11. Na verdade, nós vamos tomar por base, a partir do verso 1, em especial a narrativa depois da conversão de Saulo, no verso 10 em diante. Mas eu pretendo, para iniciarmos a nossa reflexão bíblica, ler apenas o verso 11, e a Bíblia Sagrada em Atos capítulo 9, verso 11, diz assim: o Senhor disse a Ananias: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Eu quero tomar como tema essa expressão, ele está orando. Paulo era um perseguidor do povo de Deus, Saulo, na verdade, ainda, e ele era um carrasco, ele era um homem cheio de ódio e por isso perseguia, e tinha autorização para encarcerar os cristãos e para matar os cristãos. Mas num determinado momento, conforme a narrativa bíblica no livro de Atos, capítulo 9, ele viveu um momento diferenciado. Eu costumo falar dessas ocasiões como que se ele tivesse experimentado uma epifania na vida dele. Algo sobrenatural aconteceu. E ele viu uma grande luz, e algumas pessoas parece que também viram essa luz, e ele ouviu uma voz, e era Jesus falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E aí a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí ele se converteu, ele caiu do seu cavalo, criaram-se como que escamas dos seus olhos, e ele ficou cego temporariamente. E ele então foi até a cidade, e lá em Damasco ele ficou na casa de um homem, um curtidor, e ele estava ali naquela casa. E é interessante que o texto diz que ele estava orando. Ele ficou ali 3 dias, se você olhar a Bíblia, se você olhar Atos 9, no verso 9, diz que ele ficou ali por 3 dias cego, e ele não comeu nem bebeu. Ele ficou 3 dias jejuando, cego, e o texto diz no verso 11, ele estava orando. Vivemos uma série de situações, circunstâncias, dificuldades, problemas, essa pandemia, não se sabe se a coisa vai flexibilizar, se não vai mais, pessoas estão ansiosas com toda essa situação. Eu tenho aqui na igreja mesmo 2 jovens com datas de casamento marcado, com todas as coisas acertadas para o mês de dezembro, e não sabemos ainda se as coisas vão poder acontecer dentro de pelo menos um padrão mínimo de normalidade. Além disso, tem a própria enfermidade, os problemas de saúde, a pandemia. Alguns se agravaram, outros pegam essa enfermidade e acabam morrendo vítimas do coronavírus, famílias enlutadas, uma série de situações que não se sabe ao certo. Dúvidas, incertezas. Eu penso que não era diferente para Saulo. Ali, sem entender muito bem o que estava acontecendo, embora ele tivesse um bom conhecimento
da religião judaica, da lei, da Torá, dos escritos dos profetas, os salmos, né? Do Antigo Testamento, mas ele estava meio como que ali sem entender ao certo aquela situação como um todo. E ele se pôs a orar. Penso que devemos aprender com Saulo, o apóstolo Paulo, que em meio à incerteza, em meio às dificuldades, em meio àquilo que se configura, mesmo que sem que a gente consiga enxergar o futuro, devemos orar. Eu acho interessante, o texto diz, vou repetir, ele estava orando. Neste contexto da experiência de Saulo, o apóstolo Paulo, sobre oração, nós aprendemos algumas coisas significativas e é isso que eu quero compartilhar com você. E a primeira lição é: a oração move o coração de Deus. A oração move o coração de Deus. Ele estava orando, e quando você observa o verso 10, o texto vai mostrar que havia um discípulo de Deus chamado Ananias, e o Senhor chamou Ananias numa visão, chamou pelo nome, Ananias. E aí Deus disse para Ananias, como lemos no verso 11, vai à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Ananias foi comissionado por Deus, pelo próprio Deus, em respostas à oração de Saulo. Às vezes queremos solução de problemas, às vezes queremos que pessoas venham até nós, profissionais de saúde, profissionais liberais de serviço, queremos até que a família mesmo venha nos acolher, nos socorrer. Mas Ananias recebeu uma incumbência dada pelo próprio Deus, porque Saulo estava orando. A oração move o coração de Deus. Não se consuma em preocupação e angústia e desespero. Ore. Porque, como disse, é a primeira lição. A oração move o coração de Deus. E ele vai comissionar alguém, ou ele vai providenciar meios, recursos, ou ele vai fazer um milagre movendo céus e terra, para que nós recebamos a resposta das nossas orações, a bênção, o cuidado de Deus de que estamos necessitando. Outra coisa importante que podemos aprender nesse texto é que a oração nos liberta da cegueira espiritual. Às vezes estamos tão consumidos pela preocupação com o problema, com a dificuldade, às vezes nos deixamos ser tomados por tão grande ansiedade diante das incertezas da pandemia, dos problemas, que nós não conseguimos mais enxergar o que está diante dos nossos olhos. Saulo estava cego, porque ele teve uma visão de Deus espiritual. A luz de Jesus brilhou na vida dele. E ele estava ali 3 dias naquela cegueira. Mas o Senhor mandou Ananias até ele, e ele cego fisicamente, mas enxergando espiritualmente, recebeu o cuidado de Deus. E quando Ananias chegou ali, eu acho interessante, porque Ananias diz para ele no verso 12, que ia orar por ele. Perdão, não é o verso 12, né? Isso no verso 12, o próprio Saulo recebeu de Deus uma mensagem de que Ananias iria orar por ele e ele voltaria a ver. Deus deu uma visão a ele. Os olhos do corpo, os olhos físicos, naturais, estavam cegos. Mas Deus deu a ele uma visão e disse para ele
que Ananias, o discípulo do Senhor, comissionado pelo Senhor, iria orar com ele. Aí no verso 17, aí sim, Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse para ele: o irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Visão espiritual. Saulo ainda estava cego, mas estava orando. Saulo não conseguia enxergar o que estava à sua frente e, na perspectiva natural, ele não conseguia nem enxergar o que poderia vir a ser o seu próprio futuro. Porque ele era um perseguidor e carrasco dos cristãos. E agora ele havia se convertido a Cristo. Inverteu-se a posição. Mas ele teve uma visão espiritual. Uma visão dada por Deus. Dizendo que um homem comissionado por Deus oraria por ele com imposição de mãos. E ele voltaria a enxergar. E ele receberia os dons do Espírito Santo para proclamar o Evangelho do Senhor. Amados irmãos, irmãs, queridos, queridas, amigos, amigas, quantas vezes nós empacamos, a palavra é essa mesmo, nós nos prostramos empacados porque não conseguimos antever e enxergar o futuro. Parece que queremos controlar tudo, como se a vida, o mundo, a existência pudesse ser controlado num joystick ou numa tela de smartphone. Isso é cegueira espiritual. Mas a oração abre os olhos da nossa fé e nos faz enxergar as perspectivas de Deus para a nossa vida. Nos faz enxergar as maravilhas de Deus, a ação de Deus, o milagre de Deus, a pessoa que Deus vai usar para abençoar a nossa vida. Mas Saulo estava orando. Por fim, a terceira lição é que a oração derruba todos os nossos medos. Agora eu deixo um pouco Saulo de lado e vou para Ananias. É interessante. Deus falou com ele para ele ir lá orar por Saulo, mas Ananias conversa com Deus e ele fala para Deus assim, veja aí o verso 13. Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas aí Deus responde a Ananias e diz assim, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Os temores, as preocupações de Ananias, o medo de Ananias caíram por terra. Tudo. Porque se você continua lendo, o verso 17 diz, então Ananias foi, entrou na casa e orou. Às vezes, somos surpreendidos, sim, e até paralisados pelos nossos medos, pelos nossos temores, pelas nossas incertezas. Às vezes o medo é tão grande que nós deixamos que o preconceito cresça no nosso coração, na nossa mente, e achamos que determinada situação ou pessoa são repugnantes e que não deveríamos nos aproximar deles.
Mas Deus diz: vá, vá. Paulo, na verdade, Saulo ainda está orando. E Deus diz: vá, Ananias, e ore por ele. Alguém que estava passando por uma situação difícil, complicada, sem muitas explicações, cego, com incertezas no coração, na mente, orava. Deus, ouvindo a oração, move céus e terras e fala com uma pessoa e diz: vá lá orar por ele. E aquela pessoa designada por Deus, olha para Deus e diz: Senhor, eu não vou. Por isso. Porque eu tenho medo, porque eu tenho preconceito, porque eu estou ocupado, porque não vai dar tempo agora. E aí Deus diz para aquela pessoa: vá, ore por ele. E a Bíblia mostra, queridos, que Ananias obedeceu, orou por Saulo. As escamas caíram dos olhos de Saulo. E ele, que antes tinha visão espiritual, porém cego, agora enxerga e tem visão espiritual. Aleluia. E ele não está mais prostrado, parado, mas sim motivado e cheio do poder e da unção do Espírito Santo para levar o Evangelho de Jesus Cristo aos povos não judeus, aos reis e também aos judeus. Mas para mim é significativo a expressão final do verso 11. Ele está orando. Será que se alguém fosse escrever a biografia da nossa vida, a história da nossa vida, como Lucas escreveu esse texto, essa narrativa histórica em Atos, em algum momento esse escritor colocaria uma frase como essa: ele está orando. Ela está orando. Temos tempo para muitas coisas na vida. Perdemos tempo com muitas coisas na vida. E dedicamos tempo de qualidade também para coisas importantes. Mas será que temos dedicado algum tempo ao nosso Deus, colocando diante dele nossos medos, nossas dificuldades, nossas incertezas, nossos problemas, nossa cegueira, orando? O pedido que faço diante de Deus agora, por fé, em nome de Jesus, é que você, eu, cada um de nós, não importa o problema que estejamos enfrentando, mesmo que tenhamos, como Saulo, caído do cavalo, mesmo que estejamos sem perspectiva diante dos nossos olhos, que a gente dedique tempo em oração, porque a oração move o coração de Deus. A oração nos liberta da cegueira espiritual. Mesmo sem perspectiva diante dos olhos humanos, Deus pode dar uma visão espiritual, como deu a Saulo. Alguém vem orar por você e abençoar a tua vida. Em nome de Jesus, oro para que nos coloquemos diante de Deus em oração, se prostrados em oração diante de Deus, mas não por medo, insegurança e incerteza. Porque pela oração Deus derruba todos os nossos medos e temores.
e faz com que sejamos abençoadores e abençoados na oração. Senhor Deus e Pai, é no nome santo e poderoso de Jesus que nos pomos diante do trono da Tua graça, em oração agora, e te peço, liberta-nos dos nossos medos, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Liberta-nos, Senhor, da cegueira espiritual que nos mantém prostrados. Ouve a nossa oração e move os céus. Move pessoas, usa pessoas, envia os teus anjos. Mas responde às nossas orações e abençoa-nos, a fim de que possamos abençoar a outros em oração. Oração que fazemos agora no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Recebo mais poder, orando me entrego ao meu Deus, orando me esqueço até do mundo, sinto paz em um segundo, sinto o céu bem junto a mim.